povo de Deus, com o nosso coração preparado para novidades, não no sentido da liturgia, muito pelo contrário, mas para receber renovação do Senhor, no tocante ao Espírito, à comunhão tão maravilhosa que desfrutamos uns com os outros. Era assim que a igreja apostólica, a igreja primitiva, se comportava e crescia dia após dia o número dos que iam sendo salvos pela boa graça do Senhor e pela sua própria providência. Eu queria convidar a sua atenção para um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos de número 1 e 2. Texto conhecido de todos nós e que nos fala sobre a metanoia, a transformação da mente daquele que está em Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bendita seja a santa palavra do nosso Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto, nos seus multifacetados contextos e aplicações, nós vemos Paulo recomendando, a partir daqui, quando inicia uma trajetória prática da sua carta aos Romanos, chamada a mais teológica das cartas, como você já sabe, chamada também a Carta das Cartas. A Carta aos Romanos é fonte das mais belas doutrinas da fé reformada. É também nela que encontramos uma síntese da obra da salvação e conjugado com outros textos da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, vemos Romanos falando-nos de uma maneira muito diretiva, onde Paulo dedica atenção a falar a uma igreja que estava numa cidade extremamente multicultural. Roma, grande capital do império do mundo antigo, né, o Império Romano. Roma tinha como característica essa conurbação de muitas culturas. Ali tinham comunidades gentílicas, comunidades de gregos, comunidades judaicas da dispersão, e estavam ali todos reunidos, e muito provavelmente essa comunidade em Roma, ela surge a partir do trabalho da pregação em Pentecoste, e dali se espalham de todas aquelas 13 etnias ali representadas de judeus, que se reuniram em Jerusalém e recebem o Espírito Santo, são batizados ali após Pedro os convocar ao arrependimento, e depois levam espalhando para seus próprios lugares o Evangelho, e alguns deles levando para Roma. E em Roma tinha um conflito muito grande entre grupos de crentes. Os crentes que chegaram à fé através da vida gentílica ou da sua cultura mais helênica, mais grega, eles pensavam serem melhores que os judeus. Por quê? Porque para eles os judeus tinham rejeitado primordialmente o caráter messiânico de Cristo, enquanto que os judeus se achavam melhores do que os gentios, porque na cabeça dos judeus eles eram o povo da promessa, o povo escolhido. Então Paulo vai do capítulo 1 até o capítulo 11, falando sobre esses desafios para esse público de grupos, de divisões na igreja. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, ele vai então especificar e aprofundar um pouco mais sobre a prática. Como é que esse entendimento de que o Senhor, ele nos via réprobos antes da sua obra operar em nós, de nossos olhos serem desescamados, o seu olhar para nós era de reprovação, porque éramos inimigos de Deus. Isso ele começa a falar desde o capítulo 1, mostrando que
a nossa mente estava cativa do príncipe deste mundo, que nós éramos indesculpáveis porque, mesmo a partir da nossa condição de perdição, nós tínhamos para com o Senhor a revelação da sua própria criação, de maneira que todo homem é considerado indesculpável. E aí ele começa a falar sobre a graça, sobre o desafio da santidade, vai falar ele sobre o aspecto da transformação espiritual que é operada pelo Espírito Santo no coração do crente, até nos falar sobre a inseparabilidade do amor de Cristo Jesus para os que estão nele, porque já não paira sobre eles condenação. Tudo isso nesses capítulos anteriores, e aqui ele começa a falar de uma forma prática, dizendo que o rogo, o clamor do apóstolo para com a igreja era que eles se apresentassem não como um ritual apenas cerimonial. Isso era muito próprio do judeu. Ele está falando aqui para uma igreja que precisa começar a pensar na vida cristã de uma maneira operosa e prática, no dia a dia. O sacrifício, ele está dizendo, não é mais no templo. O sacrifício aqui não é o do animal sendo imolado. Cristo, de uma vez por todas, cumpre na sua crucificação e ressurreição esta obra. Ele era o sacerdote, ele era a oferta e também o sacrifício. E salda de uma vez por todas a dívida que parava sobre nós, da ira de Deus que nos alcançaria, não fosse a graça salvadora. Então, de que forma isso pode mudar a nossa vida? E ele está falando para essa igreja dizendo o seguinte: vocês precisam apresentar o vosso corpo, o sacrifício são vocês. Agora, a obediência prestada, a renúncia aos prazeres carnais, a submissão à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ela nos condiciona a viver uma vida de culto, à medida em que o culto na vida do regenerado já não é um culto passivo, é um culto ativo. Nós começamos a nos comportar e termos condutas que nos associam ao Filho pela obra do Espírito e pelo amor do Pai. A Trindade trabalhando toda para a regeneração, chamada santificação, até que ela seja completada quando seremos glorificados e no céu não teremos mais nenhum tipo de influência do pecado. E até lá, vamos batalhando, oferecendo o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Um culto que ele chama aqui de racional. Um culto racional. E de que forma, então, ele fala na prática? Como que nós vamos oferecer nossos próprios corpos como sacrifícios? Ele diz aqui: não vos conformeis com este século. A transformação da mente, não apenas nos dizeres de muitos autores, coaches e escritores de sucesso nos dias de hoje, é uma das ferramentas mais poderosas que o homem tem à sua disposição para mudar o rumo da sua vida. Não à toa é que pessoas que dominam a psique, dominam os jogos psicológicos, a neurolinguagem, têm se proliferado aos montes nos dias de hoje para iludirem as pessoas, prometendo-lhes transformação a partir da mudança, da reconfiguração mental, sem o Evangelho. Só que sem o Evangelho, essa mudança ela é tola. Essa mudança ela não é adequada, ela não é transformadora de verdade, ela é só ilusão, ela é só, como a gente tem naqueles filmes antigos, né? A hipnose. É só hipnose. Você, rápido, com um gatilho, com uma lembrança do que você fazia antes, torna a cometer as mesmas coisas novamente. Se Cristo não remove de nós as chagas, os flagelos e as algemas do pecado. E, meus irmãos, olhar para a renovação da mente é falar de uma palavra tão lembrada e importante no nosso contexto da fé cristã, que é cosmovisão. Cosmovisão é o óculos com o qual nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Que tipo de cosmovisão você tem sobre esse tema que nós temos passeado aqui de janeiro até agora? E encerraremos em dezembro, que é o nosso tema de estudo de doutrina às quartas, que é o criacionismo. Nós estamos acompanhando esse livro Gênesis 1 e 2, tema do nosso estudo, como tudo começou.
E baseado nos estudos desse irmão em Cristo, que já está na glória, professor Adalto Lourenço, que no Brasil, ao lado de outros nomes importantes, foi um dos grandes defensores do estudo do criacionismo a título acadêmico. Ele era físico, era também um legítimo servo de Deus, um cristão e um teólogo. Então, nós olhamos muito para a veia, a defesa dos aspectos da criação sob um ponto de vista dogmático. O que significa isso, pastor Gabriel? Me explique aí, que essa palavra está difícil. Dogmático é só do dogma. Eu creio porque eu creio. Mas, como nós temos acompanhado aqui ao longo desses meses, a fio, a fé, ela também nos permite encaixar as evidências que estão ao nosso redor. A complexidade das coisas criadas, os detalhes da criação, as características próprias das forças físicas que regem o universo. São demonstradoras lógicas, matemáticas, estatísticas de que há um Criador. E é a Bíblia, por outro lado, e aí sim, por meio da fé, que nos revela quem é este Criador. O fato de que há um Criador é um fato científico, não é um fato cristão. Há um Criador. As evidências, o encaixe das probabilidades nos mostram inequivocamente que há um Criador. Por outro lado, enquanto a revelação geral ela nos mostra que existe um Deus, nós só podemos o conhecer através da sua palavra, da sua revelação. A revelação geral é a criação, a revelação geral é a consciência humana, a revelação geral é a história de um Deus que levanta e que faz cair os reis, que está no domínio e no controle de todos os eventos históricos já acontecidos e dos que ainda vão acontecer. Esse Deus, entretanto, se revelou na nossa linguagem para que conhecêssemos mais dele na sua palavra. Eu digo muito isso na nossa classe de novos membros aqui da IPA, que o céu é um bom currículo de Deus. No Salmo 19, verso 1 é dito: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porém, o céu não te diz, você é um pecador, Cristo te amou e te mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é salvo pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aonde que está isso? Na Bíblia. O céu nos fala que existe um Deus. O universo grita, clama que existe um Deus. A ciência contesta, embora não prove o contrário, porque não pode. Mas é a Bíblia que vai nos trazer detalhes profundos sobre isso. Nós temos os estudos gravados aí na nossa playlist aí do canal da IPA no YouTube. Este também está sendo. E você que nos acompanha no YouTube já é convidado a participar presencialmente conosco aqui, pois vai ser uma grata satisfação tê-lo aqui conosco. E desde 2 semanas atrás, já na conclusão desse nosso estudo, nós começamos a falar, meus irmãos, sobre cosmovisão, associada ao criacionismo. Quantas vezes nós temos essa tendência de fugir de debates, e até aí, é até uma recomendação bíblica de não nos determos ou empenharmos o nosso tempo em debates vãos, em debates desnecessários, mas muitas vezes nós perdemos boas oportunidades de apresentar para um colega de trabalho, para um parente, para um amigo de longa data, evidências, robusteza, solidez na defesa da doutrina apologética, defesa da fé, sob os auspícios de que fé não se discute. E essa não é uma boa armadura para o crente. O crente precisa se capacitar, se fortalecer na palavra e na doutrina para ser um bom defendente da fé, com respeito às pessoas, obviamente, mas aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá de partilhar com as pessoas um pouco do que temos recebido de graça da parte do Senhor. Esse tem sido até um tempo difícil de dialogar sobre isso, porque tudo que você fala, inclusive na área teológica, inclusive na área cristã, fala-se também de cobrança. Eu tenho me entristecido de ver pastores renomados que nós conhecemos, eu não vou citar nomes por motivos éticos, e que
ensinaram tantos anos a Bíblia gratuitamente, como aprenderam. E agora vai vender um curso, um cursinho, pague a sua assinatura. É tantos reais por mês, né? Tudo é cobrado, né? Mas lá está cheio. Aqui é de graça, olha como é que está o banco da igreja. Por quê, meus irmãos? É porque a gente vive num contexto de uma sociedade muito consumista. O perigo é deixarmos os lobos se apoderarem das nossas igrejas para fazerem dela mercados. O Senhor, expulsando os vendilhões do templo, disse a eles com um azorrague na mão, um chicote, não é? Essa casa será chamada casa de oração de todos os povos, a casa de meu Pai. Então, a palavra tem que ser franqueada gratuitamente. Ter uma cosmovisão correta, como eu vinha dizendo, é de suma importância para entendermos, meus irmãos, a influência que há no dia a dia do cristão ao entender que as coisas não vieram por acaso. Tem um livro do pastor Augusto Nicodemos Lopes muito interessante, que é assim, é o ateísmo cristão. Existem muitos de nós que, embora frequentem igrejas, embora cantem bonitos cânticos, que empenhem sua atenção, sua concentração dominicalmente às pregações, aos estudos bíblicos e assim sucessivamente, mas que na realidade se comportam como se tudo tivesse surgido por acaso, como se o homem tivesse vindo do macaco, como se a teoria das ciências naturais de Charles Darwin fosse a melhor explicação possível para a origem de todas as coisas, esquecendo-se que a Bíblia é rica, é profunda e detalhista em nos apresentar a origem de como tudo começou. Nós acompanhamos isso aqui com muita utilidade. Até aqui nós vimos que o relato de Gênesis nos permite não só saber de onde viemos, mas também quem somos nós. Somos bará, aquilo que é criado do nada, no hebraico, quando o Senhor sopra e vem à existência. Mas somos também assá, que é a criação a partir de algo já criado. O homem foi criado de algo que já tinha sido criado, em parte. Foi o pó da terra. Ele primeiro cria a terra, depois do pó dessa terra cria o homem, assá. Então depois ele também nos sopra nas narinas, no caso quando eu digo nós, falo do nosso primeiro pai Adão, e ali o faz uma alma vivente, o ruar de Deus, o seu espírito. E ele, sendo feito alma vivente diferente dos animais, ele tem então algo que ninguém mais tinha. Uma parte da sua criação é do nada. E o Senhor traz, com todo esse contexto, o brilhantismo e propósito. E falando sobre isso, nós discutimos nas últimas quartas-feiras sobre esses propósitos para os quais o homem foi criado. Nós fomos criados para um propósito, porque antes de refletirmos a pessoa de Deus através da sua imagem, da sua semelhança, nós devemos também refletir cumprindo o seu mandato. O mandato criacional dado por Deus ao homem, desde as origens, se investe de significado, diferente dos teístas abertos que creem em Deus, mas creem que o Senhor abandonou o homem à sua própria sorte, como os ditados populares nos sugerem, agora é cada um por si. Não é assim que a Bíblia nos informa a respeito da criação do homem. Lá em Gênesis 1, 28, o que Deus diz ao homem é... Abra comigo na sua Bíblia e vamos acompanhar com atenção. Gênesis 1, 28. O Senhor os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Note que há 3 bênçãos ou 3 propósitos aqui dirigidos ao homem. Primeiro, fecundidade. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Segundo, subjugar a terra. Ele diz: encham e subjuguem a terra. E o terceiro, dominar sobre todas as demais criaturas. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós falávamos aqui, não vou me repetir, nos estudos anteriores, quando estávamos falando essa perspectiva da cosmovisão criacional que o homem e a mulher que temem ao Senhor precisam ter, e que é triste vermos hoje muitos crentes dobrando-se às demais criaturas. Veja, como eu repeti aqui várias vezes, é muito lamentável que você vá a uma ilha ou aqui da nossa região amazônica e você descubra que agora é proibido ter charrete lá. Ah, pastor, então o senhor apoia que os animais têm que ser explorados, têm que ser maltratados? Não é isso que eu estou dizendo. Veja como a gente não pode confundir as coisas. Os animais têm que ser dominados. O homem não pode se dobrar um animal. Hoje, em algumas circunstâncias, animais estão sendo incluídos, pets, né? Em testamento, quando a pessoa morre. Não deixa nada para o filho, mas deixa para o cachorro. Você vai no shopping e você vê um carrinho de bebê passando e vai lá dar uma olhadinha, se bem que hoje isso é até perigoso, né? Você tem que ter certos limites de aproximação, né? Foi esse o tempo, né? Onde você viu uma criança assim, olha, guti-guti, uma criança. Né? Hoje é até considerado, né, invasão de privacidade das pessoas e até mesmo em algumas circunstâncias assédio. Mas você olha de longe assim, você vê não é uma criança, é um cachorro. Está de fraldinha. Isso para falar só o básico, tá, meus irmãos? Porque existem movimentos de pessoas adoecidas, disfuncionais, que se comportam como animais. Não, eu nasci gente, mas eu me considero um bezerro. Aí a pessoa vai e fica. Eu estou falando assim, mas não, pastor, isso é coisa de filme. Se você assistir uma série aí na televisão, isso é verdade. Pois existem países hoje, meus irmãos, uma das coisas que a Bíblia, de maneira tão frontal, a lei do Senhor no Levítico condena, que é a bestialidade, ou seja, relacionamento sexual entre homens e animais. Isso hoje são direitos que estão sendo militados em muitos países do mundo. Existe hoje a possibilidade, em alguns lugares desse planeta que chamamos de casa, e que uma pessoa pode se casar com um cachorro. Pode se casar com outro tipo de animal. E isso nos demonstra claramente o esfriamento dos valores e dos princípios. E veja aí a importância de se ter uma boa cosmovisão. Porque não nos admiraremos dessa ruína abocanhando o mundo. Nós já sabemos o fim de todas as coisas, não vamos nos surpreender. Precisamos, entretanto, vigiar, porque essas coisas muitas vezes estão entrando até nas nossas igrejas. Então, ser fecundos, subjugar a terra, isto é, explorá-la com inteligência e racionalidade, porque o homem não foi chamado para destruir a terra, mas subjugar. É diferente. Fala aqui de sustentabilidade, fala aqui de sabedoria para gerir os recursos naturais, não deixando de se fazer o uso deles, mas usando-os com inteligência, porque no fim de todas as coisas, nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. E Ele, sendo dono e Senhor de todas as coisas, Ele também nos confiou essa vocação de sermos dele despenseiros, uma doutrina que tem morrido nos púlpitos da nossa igreja, chamada doutrina da mordomia cristã. Mordomia cristã é cuidado com a criação, com o nosso corpo, que é a criação de Deus, com a natureza, com os animais, tratando com zelo, porque o Senhor as fez pela palavra do seu poder. Nós já falamos desses dois, nós queremos falar um pouco hoje, depois dessas 2, 3 quartas-feiras seguidas, falando agora sobre o último propósito aqui dado nesse texto de Gênesis 1, 28, que é o de dominar sobre as demais criaturas e linkando isso aqui com a nossa feição de termos sido criados para reinar na natureza, que está ligada aí com dominar sobre as demais criaturas. Deus, como soberano Senhor da sua criação,
Ele e somente ele tem domínio completo, perfeito e absoluto sobre ela. Só o Senhor possui toda a autoridade, desde as pequenas moléculas até os micro-organismos que estão atendendo, acredite, aos propósitos daquele que o fez, até os pequenos processos que existem no seu corpo, átomos, processos das galáxias, desmembramento de constelações, tudo sob a autoridade, o controle e o governo do Senhor do Universo, que é o nosso Deus. Tudo está sob o seu controle. Dizia Abraham Kuyper, o reformador holandês, e eu falei isso domingo na nossa pregação, que não há um único centímetro quadrado do universo que Jesus não olhe e diga, é meu. Porque tudo pertence a ele, o controle de tudo está sob a sua autoridade. Em Mateus 10, 29 e 30, Jesus diz aos seus discípulos, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus governa o mundo que criou com grande maestria e poder, e nos criou para que fôssemos uma imagem dele também nesta área. Uma das grandes marcas, meus irmãos, de uma sociedade arruinada, de uma sociedade em decadência, é a falta da autoridade. Governos que estão derrubando suas autoridades sob pretextos, subterfúgios, acreditando que a melhor forma é o povo todo viver em regime de anarquia. Quando isso tudo revela o caos em que nós nos encontramos a cada dia que passa, pois as autoridades foram, como está lá em Romanos 13, dito por Paulo, e lembre que ele está falando de Nero, um homem ímpio, péssimo, corrupto e cruel. Ele está dizendo, toda autoridade instituída por Deus. E ele fala isso na carta aos Romanos, falando para a igreja de Roma, para um imperador péssimo, e dizendo, olha, ele foi instituído por Deus. Sabe por quê? Porque não são os Neros, os Hitlers, os Mussolinis, os ditadores, que podem pautar a vontade de Deus. Eles não são nada perante Deus, são pó, todos nós somos. O Senhor tem controle da criação e nunca o negociou para ninguém, porque tudo está sob o seu governo. Essa doutrina da identidade que precisamos ter para com a criação, que fique bem claro, de reinarmos, está tão evidente não somente em Gênesis 1 e 2, mas em toda a Bíblia. No Salmo de número 8, versos 5 a 8, você vai ler da seguinte forma: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Isso ainda, meus irmãos, sofreu grande consequência da degeneração, da queda. E por conta do pecado, nós nunca desenvolvemos de maneira plena este domínio sobre a criação, sobre a natureza e sobre as demais formas de vida. Porque ora oprimimos, ora nos submetemos a ela. Quando precisamos governá-la com bons princípios, com a moral de Cristo, nós nos afastamos disso para explorar, para oprimir, para agir com violência. Por outro lado, há quem pense que então, por conta desses malefícios de um olhar equivocado sobre o exercício do domínio e da autoridade confiada por Deus ao homem na criação, que deve então se pedir licença para você comer uma carne de boi, você tem que pedir desculpa para a vaquinha, que você tem que, não é, pedir licença à árvore, que eu vou passar aqui, eu vou pisar na sua folha. Coisas desse tipo que tornam o homem escravo das suas próprias decepções, preso a um mandato distante do que o Senhor estabeleceu para ele, ao mesmo tempo em que esses extremos eles se auto-excluem. Precisamos entender que Deus nos chamou para dominar. Deus nos chamou para governar este mundo, cuidá-lo como um jardim. Falamos aqui sobre isso também, já sobre
sexto dia da criação. Deus não criou Adão e o colocou numa selva, tá? A palavra hebraica lá é jardim, significa mesmo lugar cuidado, um lugar belo, um lugar agradável aos olhos. E inclusive quando vemos sobre a criação do Éden, vemos lá que criou o Senhor árvores que davam todos os frutos e árvores agradáveis aos olhos. Está lá no texto, em Gênesis 1 e 2. Então, Deus se preocupou também com a estética. Tinha que ser um lugar bonito, porque Deus é detalhista. Veja os detalhes que ele estabelece a Moisés e a Arão para construir a tenda do tabernáculo. Não era só botar um pano por volta de uns picos e estica e puxa e está tudo bonito, está tudo certo. Não, veja as recomendações que Deus deu a Salomão para construir o templo. Tinha tipo certo de madeira, tinha que ser cedro, não era qualquer jacarandá por aí não. Né? Tinha que ter ouro, tinha que ter detalhes, a Arca da Aliança, o lugar santo, tudo separado detalhadamente. E aí tem gente que acha que Deus aceita qualquer coisa, que Deus quer ser adorado de qualquer forma. Não é esta a referência bíblica que temos a seu respeito. Vemos um Deus sistemático, organizado, um Deus que gosta do que é belo. Isso, meus irmãos, esse governo sobre as criaturas ainda vai ser uma realidade diante de nós. Quando recebermos a plenitude da completada obra do Senhor na Nova Jerusalém. No último livro bíblico, em Apocalipse 5:10, nós encontramos as mesmas palavras que foram apresentadas pelo Senhor no início de tudo, lá em Gênesis, dizendo, Apocalipse 5:10, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Mas ali já não reinaremos com base no nosso orgulho, na nossa própria vaidade, dos nossos egoísmos e fragilidades, mas ali estaremos revestidos de glória, como nosso Senhor Jesus após ser ressuscitado, e exerceremos governo pleno, seguindo a retidão e a justiça do Senhor, que será a luz da grande cidade. Assim foi no começo da história humana. Fomos criados para ser reis sobre a terra, mas não fomos, porque por conta do pecado, da queda de Adão, toda a sua descendência foi então prejudicada no atendimento, que agora ficou distorcido da sua imagem e da sua semelhança. Assim era o projeto original, assim será na consumação de tudo. No final de tudo, nós tornaremos ao que éramos para ter sido desde sempre. Governantes, separados por Deus, agora lavados e redimidos de toda influência do mal, do pecado e da morte. Que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Nós prosseguiremos, se Deus permitir, nas próximas semanas, com esse abençoado estudo sobre como tudo começou. Lembramos que esse livro, não este, né, que eu estou usando, está riscado, está aqui marcado, mas temos um novo que será presenteado para aquele irmão que tiver mais frequências aqui nos nossos estudos de doutrina. Agora ficou triste ali o presbítero Heriberto, falou, poxa vida, você quer ser sorteado hoje, né, pastor? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor por mais uma bênção de estarmos juntos, e nós agradecemos a todos que nos visitam nessa noite, com a alegria e a certeza de que o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos sua palavra e saímos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez a Ele. Santo Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos traz ensinamentos da Tua parte, Teu Espírito nos descobre